Eu acho que ele não voltou atrás. O Paulo, quando ele chegou ao clube, uma semana depois, o Pepa saiu e houve um apelo muito grande para que ele assumisse naquela oportunidade. E ele foi coerente com tudo que ele vem dizendo. Eu não sou mais treinador de futebol no Brasil e dificilmente volto a trabalhar lá fora. Só que agora era um momento extremo. O Cruzeiro não tinha outra opção. E ir atrás do Vanderlei Luxemburgo era a SAF literalmente rasgar e jogar no lixo tudo o que eles pregaram durante esses quase 2 anos. A gente não pode esquecer que a primeira coisa que o Ronaldo Fenômeno e a equipe fizeram quando eles assumiram o clube foi demitir o Vanderlei Luxemburgo. E agora o Vanderlei ia ser a solução para o Cruzeiro? Totalmente incoerente. E não tem ninguém no mercado hoje que conheça melhor esse grupo do que as pessoas que estão lá dentro. E isso ficou muito claro na fala do Pedro Martins. Então, o Paulo aceitou uma convocação. Não deve ter sido nada fácil. Eu conheço bastante o Paulo. É uma pessoa que tem uma postura muito firme. E dificilmente alguém consegue convencer o Paulo quando ele está dentro da convicção dele. Ele está aceitando isso, tenho certeza, pelo que ele falou, pela lealdade e pelo passado que ele tem dentro do Cruzeiro. Foi graças ao Paulo que o Cruzeiro ganhou a Libertadores de 97. Eu acompanhei muito de perto, eu fui a todos os jogos, a todos. O Cruzeiro começou perdendo no Mineirão para o Grêmio, foi para 2 jogos no Peru, perdeu os 2 jogos e voltou para pegar o Grêmio em Porto Alegre. Aqui já tinha uma pressão enorme para dispensar o Paulo Autuori. Aqui já tinha, depois de perder as 2 partidas lá em Porto Alegre. Ele ficou e ganhou o título. Então, eu entendo muito bem o que o Paulo quis dizer hoje, né? Ele tem uma ligação com o clube, ele tem um sentimento muito forte e o Paulo não consegue imaginar ver o Cruzeiro de volta à Série B. Eu imagino isso. Quando eu ouvi a notícia, eu lembrei do Dodô na mesma hora. Eu achei que é uma situação meio análoga, com cargos diferentes, a que você viveu quando alguém chegou para você e falou: você tem que ser diretor de futebol do time porque você tem que ser e pronto, não enche o saco e vai ser. E eu quero dar um testemunho que ontem de manhã, quando nós chegamos na Special One, alguém perguntou para o Domênico quem vai ser o técnico do Cruzeiro. Ele falou: Paulo Autuori. Sabe tudo. Não, assim, quando eles definiram no Atlético que teriam que substituir o diretor que estava lá, que no caso era o André Figueiredo, que pós falecimento do Maluf, e a gente foi para uma reunião, os nomes começaram a surgir, Guilherme. E aí eu imagino que o Cruzeiro também tenha feito isso. Vanderlei Luxemburgo, não, esse não, a gente mandou embora. Fulano de tal, esse não conhece metade desse elenco. E foi o que aconteceu com os diretores daquela época, assim. Um membro da cúpula atleticana naquela ocasião falou assim: gente, falaram lá o nome de um diretor de futebol, até esse cara descobrir como é que sai da Savassi e chega no CT, ele vai demorar uma semana. Sim. E nós não temos tempo. O Atlético está a um ponto da zona de rebaixamento. Então, Perfeito. foi um caso de urgência, e como eu acho que aconteceu com o Paulo Autuori. Eu acho que é a mesma tinha situação. nome melhor nesse momento para assumir. Aí eu pergunto para você, CJ, e para você também, se você quiser mandar um áudio, ainda dá tempo. Na parte prática, né? Ok, ele é um treinador de futebol que estava exercendo outra função já há algum tempo, vencedor e tudo mais. Mas na parte prática, o que ele pode fazer com esse elenco que o Cruzeiro tem? O Bob, muitos jogadores, eu conheço muitos jogadores que trabalharam com o Paulo, aliás, e todos eles, todos elogiam muito o Paulo, elogiam muito. O Cruzeiro, Rafa Miranda falou isso hoje pela manhã, eu achei muito interessante, o Cruzeiro tem uma Copa do Mundo ali, tiro curto, 6 jogos para definir um futuro. Porque o Cruzeiro pode ir para uma Série B, o Cruzeiro pode ficar em uma Série A, e o Cruzeiro pode até ir para uma Sul-Americana. Como é que você faz um planejamento, sendo que você pode ir para uma competição de continente ou você pode cair para uma Série B? É difícil, mas isso estão colhendo pelos erros. O próprio Pedro Martins disse hoje, não imaginávamos aqui e não pensávamos, erramos e não pensávamos ter essa quantidade de treinador ou de treinadores lá no começo do ano.
coisa que existe na associação e eu imaginava que na SAF seria diferente. Mas o Paulo Autuori, ele tem um tiro curto, ele é respeitado pelos atletas, ele é respeitado pelos jogadores, ele é conhecedor do momento do clube, do interno e de como o clube está agora. Tem essa identificação que o Gui acabou de falar aqui, não só essa identidade com o clube, mas como essa gratidão. Isso pode, não que vá, pode facilitar o trabalho dele. É que a situação não depende só dele, depende dos jogadores, depende dele, depende dos adversários. É tiro muito curto, o Bob. Eu acho que depende muito, muito dos jogadores. Né? Ele não vai fazer milagre, ele não vai inventar um esquema tático, não vai ensinar os caras a fazer, de repente, o que o Zé Ricardo não conseguiu fazer, né? Não vai fazer essa bola chegar, não vai dar... Eu costumo fazer esse tipo de paralelo com um cara que é produtor musical. Às vezes os caras estão presos no estúdio, tentando gravar um negócio e não fica bom. O produtor chega lá e fala assim, ô animal, tá errada essa nota aqui, ó. Toca essa, e aí em vez dessa vê que funciona. Ah, funcionou. E aí o negócio vai. Então ele vai corrigir ali o mínimo para atingir o máximo. O mínimo para chegar ao máximo. Ô, Guilherme, numa situação como essa, os jogadores, os líderes de vestiário, né, como vocês gostam de chamar, os caras que são os jogadores mais cascudos, os caras que abraçam às vezes a causa dos meninos, que vão conversar com a diretoria, que vão estar não sei o quê, eles são figuras muito importantes num elenco, né, em qualquer elenco, especialmente numa situação como essa. Você consegue identificar no time do Cruzeiro quem são esses caras? Bob, olha só, uma coisa que me chamou muita atenção no pronunciamento do Pedro é que algumas vezes ele citou os jogadores e de uma forma ruim, dizendo que eles têm muita responsabilidade, que esperava mais do grupo, isso e aquilo. Eu entendi que ali ele tirou o pino da granada e botou a granada no colo dos jogadores. Por isso estou te perguntando isso. Isso não é nada bom dentro de um ambiente que está turbulento. Não é bom. Tá? Nesse momento eu achei que a fala do Pedro não foi boa. E olha que eu admiro muito as entrevistas dele. Meio que está transferindo, tipo assim, olha, com os treinadores nós já fizemos tudo que a gente podia. Agora a responsabilidade é de vocês, jogadores. E achei que faltou a diretoria assumir ainda mais os erros que ela cometeu. Ele passou assim numa frase que não era aquilo que a gente gostaria, está contrário a tudo que a gente imagina, 4 treinadores numa temporada só. Elogiou o Zé Ricardo, elogiou o Pepa e ali então faltou coerência. Eu não sei quem é o grande líder lá dentro hoje, não sei. Mas eu fico assim com uma sensação, quando o Gilberto é afastado, o Nicão foi afastado e voltou. E eu achei que o Zé Roberto, nesse último jogo contra o Curitiba, quando ele escalou o Nicão de novo, e ali ele assumiu um risco muito grande, Bob. Porque é o seguinte, você põe um jogador como titular, 2, 3 jogos, você tira esse jogador. Aí ele tira o Nicão. Aí ele põe o Wesley. Mais 3 jogos, ele tira o Wesley. Aí ele põe o Bruno Rodrigues naquela posição. Aí ele tira o Bruno e volta o Nicão. Acabou, perdeu o elenco. Não, ele perde o elenco, Bob. Claro. Porque os jogadores olham entre eles no grupo e falam, ele não sabe o que ele quer. E toda vez que ele tira um de nós, ele está nos queimando. É como se a responsabilidade fosse nossa. É assim que funciona o vestiário de um clube de futebol. Para você que gosta de dizer que você conhece tudo de futebol, que você assina o Premier do Sauditão, você nunca frequentou um vestiário. Né? Você nem imagina o que o Sérgio Coelho falou ali, de comissão de empresário, direito de imagem. Vocês nem imaginam como é que isso impacta dentro do futebol. Não, assim, antes da temporada acabar, aparece um cara falando, não, porque nós vamos contratar, nós vamos reformular o elenco para o ano que vem. Vocês não sabem o estrago que isso faz.